Beleza, Frank é uma salsicha que ainda está em seu pacote, com vários outros embutidos. E como todos os alimentos do mercado, não vem a hora de serem comprados pelos humanos, que são chamados de deuses nesse mundo, acreditando fielmente que ao passarem pelos portões, serão levados ao paraíso, onde viverão eternamente sobre a bondade dos deuses na terra prometida. E eram tão gratos pelo amor dos deuses que toda manhã no supermercado cantavam a canção para agradecer aos humanos pela infinita bondade. Ok, Frank era apaixonado pela sua namorada, uma bisnaga chamada Brenda, que ainda não tinha sido aberta. Só que também não viam a hora de serem escolhidos pelos deuses juntos para finalmente completar um ao outro, se é que vocês me entendem. E esse era um dia especial, pois era 3 de julho, que significava que no dia seguinte seria o dia da independência dos Estados Unidos, e sabiam que quase todas as salsichas e as bisnagas eram escolhidas para a grande festa dos deuses, o momento mais aguardado pelos dois, já que só tinham encostado a ponta dos dedos ainda. E Frank também tinha um amigo, o Barry, que era uma salsicha deformada e por esse motivo os outros ficavam zoando ele no pacote. Porém, Barry era um adepto à fé dos deuses e sabia que no paraíso todo mundo seria igual, e mesmo deformado seria feliz por toda a eternidade. Bom, porém o único medo dos alimentos era o Senhor das Trevas, o funcionário do mercado que verificava a data de validade, e se tivesse passado, iriam direto para o lixo, pois o Senhor das Trevas não tinha piedade. Se fuder, salsicha. Mas aquela tarde um cliente voltou para devolver um vidro de mostarda com mel, pois tinha comprado errado, e foi aí que a verdade começou a ser revelada. Pois a mostarda com mel estava extremamente assustada e tremendo de medo do tal paraíso, que nesse momento que iria revelar tudo o que sabia, uma garrafa apareceu, o observando e deu o recado, que se ele contasse para alguém a verdade, o mataria naquele momento. Então tá, né? Só que nisso uma cliente pegou o pacote de salsicha de Frank e também a de Brenda, que foi a maior festa no carrinho de compras, pois os alimentos estavam extremamente felizes por serem escolhidos para irem ao paraíso. E foi nesse momento também que conhecemos o Ducha, que eu prefiro não entrar em detalhes sobre ele ainda, mas a cliente também pegou o pacote de mostarda com mel. E ele, por sua vez, fez o maior escândalo no carrinho de compra, dizendo que os alimentos não sabiam a verdade, que o paraíso era tudo uma mentira, e tudo que eles acreditavam era uma farsa. E ele estava tão maluco que queria desistir, mas nesse momento que iria se jogar do carrinho, Frank saiu do seu pacote para salvar o mostarda com mel e Brenda também saiu do seu para salvar Frank. O mostarda com mel só deu um aviso para ele falar com o aguardente que tudo seria explicado, caindo do seu carrinho e causando o maior acidente no mercado. Ok, como vários alimentos caíram do carrinho, Frank e Brenda ficaram para trás, e Barry acabou indo para o paraíso sem o seu amigo. Já o Ducha ficou extremamente bravo com Frank, pois ele tinha o derrubado do carrinho e ainda quebrou sua parte mais importante. Mas o funcionário do mercado acabou colocando no lixo, pois era final do expediente e o mercado seria fechado, onde ficaram sozinhos encontrando um pão sírio e uma rosquinha que não se davam muito bem, pois eram inimigos de Gôndola. Mas os 4 bolaram um plano de todos voltarem para suas prateleiras para assim ser comprados novamente. Mas enquanto isso, nos fundos do supermercado, Ducha estava com muita raiva deles e em busca de vingança encontrou um suquinho à beira da morte e sugou toda a energia do suquinho de frutas em uma cena bem bizarra. É o quê? Só que quando subiram no topo das prateleiras, Frank avistou o setor de bebidas e queria pegar um atalho para aqueles lados que passaria por lá, lembrando a oportunidade para falar com um aguardente. Já que, segundo o mostarda com mel, ele sabia toda a verdade, isso deixou com a pulga atrás da orelha. Ok, mas quando chegaram lá, descobriram que as bebidas faziam a maior festa noturna da noite, pois não ficavam em seus pacotes e eram os produtos mais vendidos do supermercado. E foi lá que finalmente Frank encontrou o aguardente e seus amigos imortais, pois eram produtos não perecíveis e nunca iriam estragar, que em resumo decidiram contar toda a verdade do paraíso para Frank, mas antes ele teria que dar um tapa para aguentar a história que estava por vir. Já Brenda e seus outros amigos começaram a ter alguns problemas, pois o Ducha estava atrás deles, mas graças a um taco que ficou interessado em Brenda, conseguiram escapar por uma passagem secreta. Frank então ouviu a história do aguardente, que no começo todos os alimentos sabiam a verdade, que iriam servir de alimento da forma
forma mais brutal possível para os humanos. Então, eles, os produtos imortais e não perecíveis, inventaram uma história sobre o paraíso, que os humanos eram deuses e os levariam para a Terra Prometida, onde todos os seus sonhos seriam realizados e viveriam felizes por toda a eternidade sob a bondade dos deuses. Tudo isso para os alimentos saírem felizes do mercado sem saberem a verdade. E foi assim que toda a história sobre o paraíso foi inventada, que caíram tão bonitinho, que toda manhã cantavam uma canção para reforçar ainda mais esta ideia. Mas apesar da história fazer sentido, Frank ainda estava desconfiado da verdade, que segundo ele era informação extremamente importante e os alimentos em algum momento da vida iriam saber a verdade. Mas um dos perecíveis disse a ele que existia um livro e ele explicaria tudo, mas era uma verdade para poucos, pois se ele tentasse contar aos outros alimentos o que veria naquele livro, ninguém iria acreditar, pois claramente os alimentos em cada setor tinham sua religião e isso era impossível de mudar. Que olha, apesar dessa parte rolar algumas ervas, é um ponto de vista bastante interessante, hein? E olha só, Barry descobriu a verdade sobre o paraíso da forma mais brutal possível, pois a cliente que as levou começou a preparar os alimentos e foi um verdadeiro pesadelo na cozinha, ainda pior que aquele programa de TV. Que viagem é essa, velho? Só que Barry conseguiu escapar, pulou a janela, indo parar no meio da praça, correndo os perigos da noite de ser pisoteado por um deus. Mas viu a sacola do mercado com um dos humanos e, na esperança de voltar para casa, grudou no cadarço desse deus, que acabou indo parar na casa desse maluco que só estava interessado em sair de banho, um tipo de remédio bem pesado. Só que foi através desse remédio que ele acabou vendo Barry tentando entrar na sacola do mercado e começou a entender que os alimentos estavam vivos, até conversando com ele, criticando suas atitudes, deixando o maluco morrendo de medo dos alimentos. E o recado era para ele parar de consumir os alimentos tipo bebida e comida do supermercado. E olha que tinha um maluco que reclamou dele do banheiro também. Eu tô falando fácil com você! Não quero nem saber. Só que o plano de Barry era que o humano o levasse de volta ao supermercado. Só que esse imbecil aí acabou desmaiando, acho que estava muito cansado do trabalho ou algo assim, mas nesse momento o chiclete apareceu. O alimento mais inteligente do filme que, segundo ele, ficou grudado embaixo da mesa de um cientista por anos. Só que foi raspado e pisado por aquele humano imbecil e acabou naquela casa. Só que ele explicou aos alimentos como chegar de uma forma mais rápida até o supermercado, só que precisariam que o humano acordasse. Mas quando ele acordou, já tinha passado o efeito do sais de banho e quase acabou devorando todos os alimentos, pois estava numa larica que só. De volta ao supermercado, Frank acabou tendo uma discussão com Brenda sobre esse papo de deuses, que em resumo fez Frank ir atrás do tal livro sagrado e Brenda voltar para os seus setores. E foi aí que Frank chegou ao corredor dos seus utensílios e agora sim descobriu a verdade. Lá estava um altar e nele um livro de receitas, e foi nesse livro que mostrou uma das maiores crueldades da humanidade: deuses devorando alimentos. O quê? Não acredito. No entanto, Frank tinha pouco tempo para contar a verdade, pois o mercado iria abrir e a ducha maligna tinha se tornado ainda mais poderosa, tomando todas as bebidas alcoólicas do corredor, sedenta pela sua vingança, para matar a salsicha e seus amigos. Então Frank foi até o som do supermercado e começou a falar toda a verdade que sabia e mostrando as imagens do livro e como era o tal paraíso, que tudo que ensinaram a eles era uma grande farsa desde o início e que todos iriam morrer se fossem comprados pelos humanos. Mas uma coisa intrigante aconteceu, que apesar de mostrar todas as evidências, os alimentos preferiam acreditar nas suas próprias crenças, dizendo que a salsicha era louca, que cada um acreditava no que queria acreditar e isso deveria ser respeitado. E já que o mercado iria abrir, não tinha muito tempo nem para se esconder, nem para correr, e muito menos atacarem os deuses. E Brenda, que tinha voltado para o seu pacote, estava ouvindo as loucuras de Frank. Só que depois disso, uma humana escolheu o pacote de Brenda. Frank, no desespero, começou a correr atrás dela, mas infelizmente se perdeu de vista no mercado. Mas aí ele teve uma ajuda de Barry, seu amigo, que apareceu, que incrivelmente ainda estava vivo, e nesse momento iria revelar algo impressionante. Na verdade, uma reviravolta incrível, que os humanos poderiam ser mortos. Os deuses podem ser mortos! Ô, caralho, o que você fez, pô? Sei lá!
O maluco morreu de um acidente bastante estranho, só que com a ajuda do chiclete chegaram ao supermercado. Ainda melhor, ajudariam Frank a convencer os outros alimentos que os humanos eram perigosos, e para isso iriam usar sais de banhos e palitos de dente, onde esquentaram os sais de banho e atiraram em todos os clientes do mercado. Então Frank, com a ajuda de uma bexiga, conseguiu chegar à porta do mercado e fechá-la e salvar Brenda da humana, que já estava conseguindo ver os alimentos vivos, e quase matou Frank enforcado, só que Brenda o salvou. E agora Frank passou o recado de uma forma diferente, dizendo aos alimentos que eles tinham que se reunir e deixar as diferenças de lado, que agora os deuses eram a ameaça e todos teriam que lutar pela liberdade. Só que nesse momento os humanos começaram a atacar os alimentos, dizendo que as comidas estavam possuídas, que dependendo do ponto de vista até que é uma verdade, mas os alimentos também começaram a revidar, onde virou uma verdadeira guerra de alimentos contra os humanos e já começaram explodindo um humano sem piedade. Mas foi chegado o grande momento da vingança épica da Dusha, que conseguiu controlar o Senhor das Trevas, o funcionário do supermercado, que para vocês entenderem melhor, ele entrou dentro do corpo de uma forma bem peculiar e tinha um controle total dos seus movimentos. Mas Barry preparou uma armadilha com cilindros de gases e soltou em cima do funcionário, que junto com Dusha foi ejetado para fora do mercado e explodiu com Dusha, cilindro e tudo, sabe? Porcaria. Aí, finalmente, pelo menos nesse mercado, venceram os humanos. E a tal festa da salsicha começou, que foi bem naquele tipo de festa família tradicional, sem muitas extravagâncias, sabe? Só para comemorarem uma vitória. E o filme termina com uma revelação ainda mais incrível, pois o aguardente junto com o chiclete descobriram a verdade ainda pior. Que tudo o que eles disseram, agiram e fizeram nesse filme foi escrito por um ator judeu e desleixado chamado Seth Rogen. E o chiclete, em sua inteligência total, criou um portal para a quarta dimensão daquele mundo, onde eles encontrariam os verdadeiros humanos por trás dessa animação e assim buscariam vingança até a tão sonhada liberdade dos deuses assassinos. E esse foi a Festa da Salsicha, o filme de 2016. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!